Uma das etapas principais da edição de vídeo é a colorização. Eu não sei você, mas eu já várias vezes dei muita dor de cabeça tentando editar e colorir alguma imagem. Porque a gente começa pra lá e pra cá tentando editar a cor, tentando achar uma cor legal e fica assim meio na descoberta. O que fica bom vai. Só que o processo de colorização é muito mais fácil quando a gente sabe o norte que a gente tem que ir e como que a gente quer que essa imagem fique colorida. E para colorir qualquer tipo de imagem, a gente vai precisar dessas 4 etapas, que é curva, balanço, look e máscaras. O meu principal programa de edição de vídeo é o DaVinci Resolve, e na minha opinião, ele é o melhor do mercado, tanto em colorização, mixagem, edição, tudo no mesmo pacote. Beleza, estamos aqui no DaVinci Resolve, e a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a parte do projeto, tá certo? Porque isso aqui vai mudar totalmente como que a imagem vai ficar do início até o fim. Então, antes da gente mexer na parte de cor, se a gente vier aqui na parte da master, e esse projeto que eu fiz foi um projeto para o Coral Jovem de Brasília, ok? Essa é uma imagem de todo esse projeto, que foi feito para esse coral. E a ideia era criar um filme clipes totalmente cinematográficos, né? Que é bem mais cinemático. Para a gente conseguir fazer isso, eu coloquei em 4096 por 1716, que é o scope de cinema, scope 2.39 por 1, ok? Depois disso, a gente vai aqui na configuração de cor. E o que eu utilizo e recomendo para você, quando for editar algum clipe para filme ou algo parecido, que aqui seja DaVinci YRGB, ok? Aqui, DaVinci WG Intermediate. A parte de saída de cor, coloca sempre como Same as Timeline. Por quê? Porque se você colocar diferente, toda a imagem que você coloriu vai sair diferente do que você está vendo na sua tela. E dessa maneira aqui, você vai conseguir ver a imagem exatamente, vai conseguir exportar da maneira que você está vendo na hora que você está editando. Ative aqui em HDR, coloque em 1000 nits, ok? Ative também o Enable Dolby Vision, ok? O Dolby Vision 4.0, 4000 nits, nessa configuração aqui. E também ative Enable HDR Vid, ok? Depois disso, eu não preciso salvar porque já estava assim. A gente vem para essa imagem, tá certo? Então, essa imagem, se eu correr ela para você, você vai conseguir ver que o ponto principal dela é esse piano em si. Isso é muito importante para a hora que a gente for criar cor. Então, a gente vai aqui na parte da cor e a gente vai criar 6 nós. Já vou explicar o porquê. Vamos colocar o primeiro aqui em cima, o último aqui embaixo, e a gente vai alinhar esses 4 nós, que são os principais que a gente quer mexer, ok? Então, neste aqui, que vai ser o primeiro dos 4, a gente coloca como balanço. O segundo, a gente coloca como looks. Pode ser look, melhor. Aqui a gente vai colocar como máscara, então mask, pode ser. E aqui a gente coloca como curvas. Para que serve esse primeiro e esse último? Vou explicar. Esse vídeo eu gravei com a Canon C70, a minha câmera principal hoje, tá? Gravei em RAW, só que eu gosto muito da cor da Arri, que atualmente eu considero a melhor câmera de cinema, a melhor marca de câmera de cinema hoje do mercado. A mais premiada que a gente tem hoje em todo o mercado cinematográfico. Ok? Então eu gosto muito dela. Coloquei aqui. Já escrevi aqui um pouco. Vai ser o Color Space Transform. E por conta disso, eu vou adicionar aqui para CST. Tá? Color Space Transform. E aqui também. Tá? Color Space Transform. Você tem que entender que aqui vai dar uma entrada de cor e aqui vai dar uma saída de cor. E elas têm que estar em harmonia. Ok? Então eu seleciono esse plugin, jogo para cá e também jogo ele para cá. Para a gente começar, vou selecionar o primeiro de todos aqui. E vai dar todas essas opções. A partir delas eu vou criar essas configurações que vão mandar um look de Color Space Transform. Você pode ver que o espaço de cor tá mudando totalmente aqui, né? Então,
essas são as configurações que eu recomendo para esse tipo de trabalho. Óbvio, você vai ter vários tipos de funções aqui, tanto para imagens de Red, imagens de Blackmagic. Então você tem aqui várias opções, imagens de Sony Cine, o que você quiser, tá certo? Então, coloquei aqui, perceba que a parte de saída, ó, DaVinci, Wide Gamut, DaVinci Intermediate, vai ser a parte de entrada desse CST aqui, ó. Para esse trabalho, eu vou estar utilizando o Rec 709, que para o YouTube é um dos mais utilizados, né? Se não o mais utilizado. E aqui na timeline, a gente vai colocar o Cinel Film Load. Então, eu voltei a imagem em Film Load, tá? Então, a gente pode perceber que aqui, se a gente desativar, a gente percebe que o espaço de cor dessa imagem daqui no C70 mudou e ficou muito mais semelhante do que a gente tem em uma Arri, normalmente, uma Arri Alexa e assim por dizer. Depois que a gente faz isso, a gente adiciona mais um nó, e esse nó ele é muito especial, tá? Porque esse nó eu vou utilizar um LUT. Já que eu criei todo esse espaço, eu posso estar utilizando os LUTs que essas câmeras utilizam normalmente em seus filmes, tá? Então eu vou aqui em Film LUTs, de todos esses aqui, vou estar utilizando esse Rec 709 Kodak 2383, tá? Você pode perceber que tem 3 opções, o D55, D60 e D65. O D65 é o mais frio, o D60 é o mais branco e o D55 é o mais quente. Então eu vou estar selecionando ele. A partir disso a gente já tem essa imagem. Então você pode perceber que já temos um espaço de cor diferente que a gente pode estar utilizando e trabalhando até o fim. Depois que a gente cria isso, a gente já vai diretamente para curvas. Porque a gente quer trabalhar porque as curvas vão ser praticamente o que a gente tem que trabalhar de cor depois, em composição em si. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver onde que está o nosso preto aqui na imagem. Não está batendo no 0, isso é muito bom, então deve estar no 10 mais ou menos. Ok? E onde que está batendo o ponto mais alto de branco. Pronto. Essa aliança aqui que é o ponto mais claro. Tá? Então tá tudo certo. Depois que a gente percebeu que a gente viu isso, vamos pegar um ponto médio de luz. Selecionei e já ativou aqui. Se esse aqui é o ponto médio, então eu vou colocar no meio dele, porque esse ponto vai ser os pontos mais escuros que a gente tem na imagem. A gente pode estar valorizando isso. Ok? Então, eu vou subir um pouco. Vamos ver aqui que a gente pode estar mexendo para a imagem. Vamos diminuir. Vamos ver aqui a melhor maneira de criar profundidade e destaque nessa imagem em si, ok? Então acho que aqui a gente já pegou uma curva legal, ainda tem todas as informações e a parte de destaque ainda está sendo mais interessante aqui, ok? Depois disso, das curvas, e aqui a gente mexe muito mais os claros e escuros, depois disso a gente vai em balanço, porque na parte de balanço a gente vai ver mais a temperatura e a tinta que é utilizada nesse clipe, ok? Então, às vezes eu quero uma coisa mais fria, porque eu consigo valorizar também as iluminações brancas que tiveram no dia. Então, eu entendo que tem as filmagens de iluminação branca, as partes de luz branca aqui, e também tem as luzes mais quentes aqui, né? Então, eu utilizei dois tipos de luz no dia para dar realmente esse destaque. Então a gente tem isso, ok? Depois que a gente criou essa informação, ele pode estar mexendo em tinta para ver o que é mais interessante aqui para a gente estar mexendo para ver se fica mais avermelhado ou mais esverdeado. Mas uma opção que eu dou, além dessa, que vai ajudar muito a gente, é a parte, e a gente já pode ir em look, a parte de color, onde a gente ativa o Printer Light Hotkeys. E a gente vai ter 3 opções para a gente estar adicionando cor aqui, ok? Por exemplo, eu quero que a imagem fique um pouco mais verde, porque ela está bem rosada. A gente pode ver isso tanto nas partes brancas, quanto também na parte da pele das pessoas. Então, eu vou ver na parte de Half Printer Light
e adicione um pouco mais de verde. Então eu já vi que consegui mudar e ficou um pouco mais de verde, só que eu quero um pouquinho mais, exagerar um pouco mais, porque eu gosto, eu acho que fica bonito. Pronto, exagerei um pouco mais, e aqui a gente tem já uma parte um pouco mais diferente, né? Um look mais cinematográfico, já que normalmente os looks cinematográficos puxam um pouquinho pro verde em relação às filmagens normais, ok? Depois que a gente fez isso, a gente pode perceber que o azul ficou muito esverdeado. E esse look de verde aqui ficou muito exagerado nessas partes. Sendo isso, a gente pode estar mudando essa pegada aqui. Como que a gente faz? A gente vem aqui nessa teiazinha, que chama Color Warper, e eu vou estar selecionando o azul. Vou aumentar um pouco a saturação, exagerar um pouco para ver como que tá esse azul em si, e botar o medante, vamos ver o que eu acho que fica mais interessante. Ó, puxou um pouco pro roxo. Eu quero que fique muito mais, uma pegada mais teal and orange. Então, acho que aqui fica legal. Tirei um pouco mais a saturação. Vou deixar um pouco mais claro. Um pouquinho mais claro. Eu quero trabalhar isso depois. E pronto, tá? Aqui eu posso ver também a pele da pessoa. Então, eu seleciono aqui e vejo. Eu quero deixar um pouco mais avermelhada, tá? Então, consigo deixar um pouco mais avermelhada. Então, eu percebo que a pele voltou onde eu queria, só que o ambiente está um pouco mais esverdeado. Então, é o equilíbrio que eu estava procurando, tá? Depois de look, a gente vai na parte de mask. Na parte de máscara, a gente tem dois pontos importantes. Vou até criar mais um nó. E aqui eu vou estar, na verdade, eu vou criar esse nó antes e coloco aqui, porque esse aqui vai ser a nossa vinheta. E nessa vinheta a gente vai perceber e criar um espaço bem mais interessante aqui nessa imagem. Então, criei a vinheta. Vou vir aqui nessa parte de Window, seleciono a bolinha e normalmente o que as pessoas fazem? Puxam aqui, dão um pouco essa mudança, deixa eu alinhar aqui, né? E fazem essa mudança de vinheta. O que acontece? Aqui, eu vou deixar um pouco mais claro aqui no meio, por exemplo. Normalmente muita gente faz isso. Só que você pode perceber que teve um estourado aqui que a gente não queria, né? E tecnicamente não mudou muito aqui nas extremidades, né? Então, se a gente ativar e desativar, parece que tira um pouco a parte refinada da imagem. Então, a gente pode vir aqui, selecionar, ou deletar essa imagem, ou a gente pode ajustar isso aqui. Como que a gente pode ajustar? Vou até deletar isso aqui, criar de novo, e agora eu vou fazer da maneira certa. Então, o processo é praticamente o mesmo. Então, a gente coloca aqui essa máscara, só que a gente vai deixar ela curvada, tá certo? A gente não vai deixar ela reta. E aqui é o pulo do gato. A gente vai puxar tudo aqui. Quando a gente trabalha em máscaras de luz e de contraste, é super interessante que ela esteja aqui ao máximo, porque assim ela fica mais natural. Olha que legal. Então aqui ela está sendo trabalhada ao máximo. E o que a gente vai mudar não vai ser o meio. A gente clica aqui e a gente vai estar mudando realmente essa parte exterior da máscara. Eu mexo aqui um pouco na gama, diminuo um pouco, vou ver se eu ganho. Vou diminuir um pouco o ganho também. E aqui a gente pode perceber que a gente teve um destaque um pouco mais aqui no centro, de uma maneira muito mais orgânica. Parece que
praticamente não mudou a imagem, mas criou mais profundidade. Tá certo? Depois disso, a gente vem para a máscara. E na máscara, a gente tem que lembrar qual que era o ponto principal de toda essa imagem, né? Dessa imagem específica que foi filmada. É o piano. Então, se o piano aqui tem destaque, você pode ver que a iluminação dele não está em destaque. No mesmo processo, a gente vai aqui em Window, a gente cria uma coisa mais comprida, né? Que a nossa ideia é seguir o piano. E no mesmo processo a gente vai e puxa totalmente, tá? Olha que interessante como que fica, ó. E depois disso, a gente vai, aumenta um pouco a gama e um pouquinho o ganho para dar destaque no piano. Pronto, o piano está com destaque legal agora, de maneira totalmente orgânica. Só que acontece, a imagem mexe, correto? Então, neste ponto é que ela está correta. Mas eu venho aqui, nessa parte de tracker, ok? E seleciono essas setinhas para ir tanto para a esquerda quanto para a direita. E ela vai rastrear toda a imagem, fazendo com que essa máscara siga esse piano do início até o fim, ok? Então tá seguindo aí. Pronto. A gente pode tirar a visualização da máscara. E a gente pode ver como que vai ficar antes e depois. Pronto. Deu o destaque que eu queria para esse piano. E essa imagem, por fim, ela fica muito mais cinematográfica, né? Ela fica muito mais bem tratada. Se você quiser também, para dar um pouco mais de textura, depois de look, então eu puxo aqui, de look eu vou criar outro nó e aumento um pouco o Sharp. Quanto? Eu vou aumentar o Sharp em 200. Entendendo que esse aqui é o Sharp normal, quando tivesse zerado, eu vou me aumentar um pouquinho em 200, 220, 250. Vai ficar em 220 para dar um pouco mais de nitidez para essa imagem. Tá certo? Então, essa imagem final que ficou bem teal and orange, ok? Só que uma pegada bem cinematográfica, valorizando tanto as cores de pele, quanto também a profundidade do ambiente. Foi gravado de noite, então era essa ideia, né? Tem uma pegada um pouco dark nas partes mais escuras. Nas partes escuras a gente consegue ver que tem mais pontos esverdeados e assim a gente tem essa imagem mais cinematográfica. Vamos dar um play nela? Tá certo? Aprendemos aqui um pouco mais sobre colorização. E desta maneira fica muito mais fácil de colorir, a gente tem um norte para a gente conseguir colorir as nossas imagens e isso vai ajudar muito a gente a estar utilizando qualquer tipo de LUT, né? Entendendo que o LUT tem seu espaço, mas também um LUT sozinho não vai conseguir trazer um look especial para o teu trabalho. Você tem que sempre estar trabalhando tanto o balanço como o look para ficar da maneira correta, uma maneira profissional. Se você curtiu o vídeo, se gostou do conteúdo e quer assistir toda semana isso, se inscreva no canal, curte, ative o sininho e me ajude a crescer, a chegar pelo menos 100 inscritos, tá bom? Muito obrigado!